Olá pessoal, a gente hoje vai continuar falando sobre o período imperial brasileiro, né? Na última aula falamos sobre o primeiro reinado, os 9 anos de dominação do Dom Pedro I, e a gente hoje vai falar sobre o período regencial. São mais 9 anos, tá? Economicamente ainda muito instável, mas agora instabilidade política também. Na verdade, quando a gente fala de instabilidade política, isso acaba gerando uma instabilidade econômica. A gente viu na aula passada que o Dom Pedro I ele abdica do trono precocemente, né? O seu sucessor ele tinha apenas 5 anos de idade. Então, na impossibilidade do Dom Pedro II assumir o trono naquele momento, a gente tem uma regência, ou seja, inicialmente são 3 políticos, porque inicialmente é uma regência trina, que unidos vão dominar o Brasil nesse momento até que o Dom Pedro II, pelo menos o plano era esse, até que o Dom Pedro II tivesse idade para governar, para assumir o trono, né? E aí, assim, primeiro regência trina até 1834 e depois a regência una até 1840, até o fim do segundo reinado, o início do segundo reinado. Então, sobre tudo isso que eu falei, o negócio não tá funcionando? O negócio não tá funcionando. Mas o Adriano, ele tá se esgueirando ali, ele vai ajeitar o negócio pra mim. Falhas técnicas. Quase uma live. Funcionou. Valeu, Adri. Vamos lá, galera. O conceito, então, foi aquilo que eu falei pra vocês. Brasil administrado por regentes, teoricamente, até que o herdeiro do trono assumisse, né, quando ele, né, assim, tivesse idade para isso, quando ele fosse maior de 21 anos. Inicialmente, essas regências, que quando eram trinas, elas eram eleitas pelo Senado, que por sua vez era eleito pelo povo por voto censitário, né, homens, voto censitário, como diz a Constituição de 24, que a gente viu. E a partir de 1834, quando eu tenho a regência una, aí eu já vou ter essa eleição do regente por voto censitário direto, tá? Então a gente não vai ter o Senado intermediando isso. Então, como eu falei, primeiros 2 mesezinhos a gente tem a regência trina provisória, né? Esses 2 meses aqui, para que eles pudessem organizar as eleições, que aí sim, né, dentro do Senado, elegeu a regência trina permanente, que ficou até 34, quando a gente tem uma alteração na Constituição, que a gente chama de ato adicional, tá? Hoje em dia, a gente chamaria isso de emenda constitucional, certo? Assim, alguma alteração que é feita dentro da Constituição. Na Constituição de 1824, essa emenda, né, assim, esse acréscimo, esse apêndice, a gente acabou chamando de ato adicional, porque algo foi adicionado à Constituição. E aí a gente tem a regência una, que vai vigorar até 1840. Beleza, então, mencionei aqui para vocês, principalmente a galera que vai fazer prova aí para a ESA, tá? Eles gostam muito desses nomes. Infelizmente, vocês vão ter que decorar esse negócio. Assim, não é agradável, mas existem provas que ainda exigem uma história decoreba. Os outros alunos de outros concursos, né, vestibular, a galera do Naval, SpaceX, não precisa se preocupar com decorar isso não, tá? Bom, regência trina provisória, Lime Silva, senador Vergueiro e Marquês de Caravelas. Depois a gente tem a regência trina permanente, José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e Francisco de Lime Silva. Regência una do Diogo Antônio Feijó, super famoso, né? E a outra regência una do Pedro de Araújo Lima. Os regentes unos são mais importantes, né? Assim, para outros concursos, tá? A galera da ESA não, tem que saber tudinho isso aí. Seguindo, então, uma marca que a gente tem de desorganização política muito grande, causada por uma desorganização, aliás, provocou uma desorganização econômica também. Então, qual é a marca desses 9 anos de período regencial? A gente tem autonomia das províncias, que vão... Assim, essa autonomia ela vai acabar provocando um abandono das camadas mais pobres. Então, assim, pessoal... por que essa autonomia existiu? Na aula passada, aliás, deixa eu rabiscar esse quadro aqui rapidinho, que eu acho que vai fazer mais sentido para vocês. Olha só. Na aula passada a gente falou sobre isso, né? De 1822 até 1831, eu tenho o primeiro reinado, tá? O governo do Dom Pedro I. Aí o que nós estamos vendo aqui agora
é que de 1831 até 1840, a gente vai ter, né, o período das regências, ou período regencial. Que aqui a gente não tem ninguém no trono. O trono está vazio. Depois, a gente vai estudar de 1840 até 1889, a gente vai ter o segundo reinado. Já com o Dom Pedro II no trono. Então, a gente viu que na Constituição de 24, a gente tem a criação de um quarto poder, que é o poder moderador. Ele está acima do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, que, por sua vez, encontram-se em pé de igualdade. O poder moderador está acima desses três. Só que a gente sabe que o poder moderador é o poder pessoal e intransferível do imperador. Ou seja, se eu tenho o imperador no trono, significa que o poder moderador ele está atuante. E também significa que, se o poder moderador atua, eu tenho uma centralização política. O poder centraliza-se nas mãos do imperador. Essa é a capacidade que o poder moderador possui. Aí eu tenho aqui o período regencial. Como vocês podem ver, não tem imperador no trono, logo o poder moderador, pessoal, ele existe, ele está ali, porque a Constituição diz que ele existe, mas ele atua? Ele não atua. Então, essa centralização política vai dar lugar a uma descentralização política. Na aula passada, né, se vocês não estão lembrados, eu até aconselho que vocês assistam essa aula novamente. Nós trabalhamos o conceito de centralização e de descentralização, né? Então, se eu não tenho o poder moderador, significa que o poder do Executivo Federal, ele não está preso nas mãos de uma pessoa. Pelo contrário, ele está esparramado, não existe um centro, ele está diluído nas mãos das várias elites agrárias que se distribuem pelo Brasil. Significa dizer, então, que ele não tem um centro, ele está descentralizado. E, finalmente, aquela elite agrária que brigou com Dom Pedro I durante todo o primeiro reinado, agora vai ter alguma autonomia. É por isso que o slide traz essa palavra. Vai ter alguma autonomia política, certo? Depois, quando o Dom Pedro II assumir e o poder moderador voltar a atuar, a centralização política vai voltar também. Tudo bem? Então, assim, tragam isso na cabeça de vocês. Porque essa questão da centralização e da descentralização, cara, é a questão principal de todo o século XIX brasileiro. Vocês precisam, assim, politicamente falando, economicamente a gente vai ter que focar mais na questão da escravidão, né, quando a gente chegar no segundo reinado. Mas politicamente falando, é importante vocês perceberem isso aqui. Porque a elite agrária, quando perdeu o poder no segundo reinado, ela vai provocar o quê? Ela vai provocar a proclamação de uma república. E é por isso que essa república é uma república o quê? Oligárquica. Política do café com leite, coronelismo, porque é a elite agrária finalmente assumindo o seu poder. Beleza, mas vamos voltar aqui para o período regencial. Como eu disse a vocês, o poder está descentralizado, né? Por que está descentralizado? Porque o poder moderador foi o quê? Suspenso, afinal de contas eu não tenho o imperador no trono. Políticos brasileiros, obviamente, com mais autonomia, que é essa elite agrária que eu mencionei. E essa elite agrária que está dentro das províncias brasileiras. O que são províncias? Hoje a gente chama de estado. São os estados do Brasil, né? Rio de Janeiro, Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, enfim. Na época eram chamados de províncias. Essas províncias foram vítimas do descaso político. Por quê? Porque essas elites agrárias estão muito autônomas, elas não precisam responder muito a ninguém. Entendeu? Porque o regente, que é o cara que está no poder, ele não tem um poder de atuação sobre essas elites como o imperador tinha, certo? Então, beleza, vamos seguir aqui. O negócio não tá... Ah, foi. Então, a gente já falou, né, da tônica principal. Agora, vamos falar dos aspectos políticos propriamente ditos, tá? Em 1831, a gente tem uma lei chamada Lei Feijó, que é promulgada,
assim que a elite agrária assumiu o poder, essa lei ela é promulgada quando o Diogo Antônio Feijó ainda era um deputado, né? Ele ainda não era regente, a gente ainda está na regência trina. E essa lei, ela tinha por finalidade reprimir o tráfico atlântico de escravos. É óbvio que esse negócio não vai ser respeitado, tá? Por quê? Porque as elites agrárias, elas são possuidoras de escravos, elas são donas de escravos. Então, elas necessitam dessa qualidade de mão de obra. Então, essas elites agrárias, elas não vão cumprir essa lei, elas vão continuar comprando escravos. Essa lei, ela vai existir, mas vai cair em desuso. Ela não vai ser revogada, ela vai cair em desuso, né? Ela vai ser ignorada, melhor dizendo. E aí, o que vai acontecer? Né? Esses caras que são os possuidores de escravos estão no poder. Então, eles vão ignorar essa lei, ponto final. Tanto que, em 1850, 19 anos depois, eu tenho uma segunda lei que vai afirmar exatamente a mesma coisa, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico atlântico de escravos, certo? Então, como eu disse, na prática essa lei não vai ser respeitada. Em 34, eu tenho o ato adicional, aquele que eu havia mencionado a vocês, né? Esse ato adicional, ele vai trazer algumas novidades para a Constituição. A primeira coisa é transformar a regência trina em regência una, e agora a regência una é eleita por voto censitário, né? O mandato desse regente uno vai durar 4 anos e o Conselho de Estado vai acabar. O que é isso? O Conselho de Estado era um grupo de políticos que aconselhavam o Dom Pedro I durante todo o primeiro reinado. Então, é um grupo de aliados do Partido Português que, obviamente, a elite agrária vai querer tirar de cena, né? Então, esse Conselho de Estado, ele se finda, ele deixa de existir. Eu tenho a criação do município neutro da corte, que é o Rio de Janeiro. Apenas, assim, uma oficialização de que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, certo? Ainda dentro das questões políticas, a gente precisa falar desse quadro político partidário aqui. No primeiro reinado, são esses 2 partidos políticos que nós já trabalhamos. O Partido Português, que representava o imperador, né, e que desejava uma centralização política, e o Partido Brasileiro, que representava a elite agrária desejosa de uma descentralização política. E agora que eu tenho o período regencial e os anos se passaram, esses partidos eles vão se adaptar à nova realidade política do Império do Brasil. Vamos começar aqui por baixo, que eu acho que fica mais fácil, né? No período regencial, o Partido Português, essa galera aqui, ela vai se transformar num partido chamado Restauradores. Acho que o nome, ele é autoexplicativo, né? Eles querem restaurar a lógica anterior. Qual é a lógica anterior? Centralização política, primeiro reinado. Eles gostariam que essa lógica voltasse ao presente, né? Então, eles defendiam essa monarquia centralizada, por isso o nome Restauradores. Queriam uma ordem antiga restaurada. Já o Partido Brasileiro, ele vai se dividir em 2 grupos, tá? Primeiro, isso vira Partido Liberal. E depois, o próprio liberal vai se fundir em 2, em liberais exaltados e liberais moderados. Os nomes também são autoexplicativos, pessoal. Liberais exaltados são muito mais radicais, querem uma mudança muito mais brusca. Olha o nome, exaltados. E os moderados, o nome também já diz, eles querem uma mudança mais leve, mais moderada, mais tranquila, né? O que seria uma mudança mais tranquila? Defender uma monarquia, porém descentralizada, ou seja, eles ainda são monarcas, né? E o que seria exaltado? É nem monarquia eu quero uma república. Seria uma mudança muito mais brusca, né? Então, né, essa galera aqui do Partido Brasileiro tem uma pequena parte que vai defender uma república. Então, a gente começa a rascunhar no Brasil um movimento republicano. É claro que os liberais exaltados, eles estão em menor número, tudo bem? Estão em menor número. E dentro desses liberais exaltados vai começar a ser desenhado também um movimento abolicionista brasileiro, né? Aqui eu tenho mais profissionais liberais, eu tenho assim, uma elite mais intelectualizada. E aqui nos liberais moderados não, eu tenho aquela elite agrária clássica que a gente tem, né? De fazendeiros e grandes latifundiários, certo? Então vamos seguir.
Aqui a gente vai falar ainda de política, tá? Como eu falei, foram 9 anos de muita instabilidade política, né? Por quê? Porque a gente tem uma descentralização muito grande, como eu apresentei a vocês aqui no quadro. E essa descentralização, ela se deve, como nós vimos, à suspensão do poder moderador. Só que essa suspensão, ela não vai ser a única coisa que vai provocar essa descentralização. Ela vai iniciar essa descentralização política, mas ela vai contar com a ajuda de outros fatores. Um dos grandes fatores é a criação de um negócio chamado Guarda Nacional. Gente, hoje, se a Guarda Nacional fosse criada, nós aqui no Brasil, no século XXI, principalmente você que é aqui do Rio de Janeiro, você chamaria de milícia. Seria um poder paralelo, né? Um poder armado, com muita autoritária, só que é um poder paralelo ao governo. Agora, você imagina se, de repente, o presidente do Brasil ou o governador de algum estado diz assim: a partir de hoje, a milícia vira uma das polícias do Brasil. O que é isso? Você vai estar oficializando um poder paralelo. É exatamente isso que aconteceu em 1834, quando eu tenho dentro do ato adicional a criação da Guarda Nacional, pessoal. A Guarda Nacional são destacamentos militares dos quais cidadãos comuns faziam parte. Eu aqui usei o termo destacamento militar para vocês terem essa ideia de pessoas armadas, né? Só que eles não são membros de nenhuma das Forças Armadas. Então, militarização aqui eu usei o termo genérico, mas não exatamente esses caras são militares, certo? Eles são civis, inclusive, são cidadãos comuns, como eu coloquei para vocês. Imagina que um fazendeiro, e aí a gente, né, vai pensar nessa memória que a gente tem, sabe, dessas novelas, que sempre tem um fazendeiro, e esse fazendeiro tem os seus jagunços, são os seus empregados armados. Imagina que tem um fazendeiro com uns 10 empregados desse, armados e tal, que tem certa autoridade dentro daquele funcionamento local ali daquela cidade. Aí você imagina se o governo diz assim: esses 10 caras aqui agora são da Guarda Nacional e eles vão receber dinheiro do governo. Eu vou fazer o quê? Eu vou oficializar, eu vou institucionalizar um poder paralelo. Eu vou dizer que aquele poder paralelo agora é legal. Legal mesmo no sentido de estar de acordo com a lei, né? Foi exatamente isso. Então, se esses caras eram os empregados, os jagunços, né? Dos fazendeiros, eu tô dando poder aos fazendeiros, né? Porque eu tô oficializando uma violência paralela que esses caras cometiam a mando dos fazendeiros. Ou seja, eu estou descentralizando ainda mais, eu estou dando mais poder a cada elite agrária esparramada pelas várias províncias brasileiras. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. Esses caras, eles atuavam em diversas regiões do Império, conciliando o poder dos regentes com o poder dos mandatários locais, que é essa própria elite agrária, que são esses fazendeiros, certo? Bom, ainda caminhando dentro dessa lógica de descentralização, eu tenho o Código Penal sendo reformado também com a descentralização da polícia. Isso é muito importante também. A polícia até então, né, não havia ainda essa polícia que a gente conhece militarizada, né, a PM hoje, mas era a polícia civil. A polícia, ela era nacional. É como se só existisse a PF, a Polícia Federal. Não existia polícia regionalizada. A partir dessa reforma do Código Penal, de 1834 também, vem tudo junto com o ato adicional. O que eu faço? Eu pego essa polícia única, que só tinha um delegado, e eu faço o quê? Eu simplesmente espalho ela para todas as províncias brasileiras. Cada província brasileira vai ter a sua polícia com o seu delegado. Por que isso é descentralização, Raquel? Gente, pensa comigo. Se dentro de Pernambuco, né, tem umas 4 ou 5 grandes elites agrárias, assim, grandes famílias possuidoras de terra. Vocês imaginam,
Se eu tenho um delegado para o Brasil inteiro, esse cara nem sabe quem são essas famílias de Pernambuco. Agora, quando eu tenho um delegado em Pernambuco, esse cara sabe muito bem quem é que manda ali. E ele vai acabar acatando essas ordens. Então, quando eu descentralizo a política, eu empodero ainda mais cada elite agrária de cada província brasileira. Esse é o movimento de descentralização dentro do período regencial, que vigora no Brasil até hoje. Isso começou aqui, né? Bom, qual é o resultado disso tudo? A autonomia nas províncias vai aumentar, né, como eu tô falando. Isso vai gerar conflitos, porque essas elites elas vão agir de maneira desmedida, né? E a população vai ficar cada vez mais abandonada. O que nos leva àquela frase anterior que eu havia projetado aqui. Autonomia e abandono. Autonomia das elites e abandono das camadas populares. Vai ter uma hora que as rebeliões vão pipocar pelo Brasil. Muitas delas movimentadas pelas camadas populares que estão se sentindo fragilizadas e completamente abandonadas, né, dentro dos vários problemas sociais que vão aparecer. Beleza, como eu falei nas rebeliões, estão elas aqui, foram quase 30, mas nós só vamos estudar 5. Eu gosto de falar que foram quase 30, porque quando eu digo que nós vamos estudar 5, o aluno fica assim, meu Deus, 5! Mas poderia ser pior. Poderia ser quase 6 vezes isso, né? Então, aí vocês já acham que 5 é pouco. Gente, tudo é questão de referencial. Tudo. Vamos lá. Na Bahia eu tenho 2. A gente vai ter a Revolta dos Malês e a Sabinada, né? Assim, momentos diferentes. No Pará, a Cabanagem, Farroupilha no Rio Grande do Sul e no Maranhão, a Balaiada. A gente vai ter um momento final dessa aula que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Eu sei que vocês estão super ansiosos, super interessante, né? Eu também não curto muito isso aqui não, mas é importante. Vamos seguir. Ah, eu falei que a gente ia falar sobre isso no final, mas a gente vai falar agora pelo visto. Ah, entendi o que eu fiz. É porque geralmente eu falava disso em 2 aulas separadas, né? Mas a gente vai falar disso numa aula só. Então a gente vai falar da chegada do Dom Pedro II no finalzinho para a gente poder seguir essa ordem cronológica. Bom, obviamente, como eu disse, seguindo ordem cronológica, a gente começa pelo Rio Grande do Sul, tá? Deixa eu só voltar no mapa para falar uma coisa para vocês. Qual foi o grande problema disso aqui? Ah, Raquel, é problema porque, pô, é rebelião, né? Isso aí desafia a autoridade do Brasil, assim, os próprios regentes, ou então gasta dinheiro, mas vai além, gente. Essas rebeliões regenciais, elas trazem uma problemática ainda maior. Qual é essa problemática? Observem. Cada região dessa, onde as rebeliões regenciais aconteceram, eu tenho um perigo iminente de emancipação. Ou seja, de um movimento separatista. Essa galera, ela se rebela e ela deseja se separar do resto do Brasil e fazer sua própria república. Então, as rebeliões regenciais, elas colocaram a questão da fragmentação territorial. O Brasil poderia ter se fragmentado. Durante algum tempo, ele se fragmentou um pouquinho e a gente vai ver, mas depois o poder central conseguiu retomar o controle sobre essas regiões. Agora sim, vamos lá começar com a Farroupilha. Bom, o que acontecia dentro do Rio Grande do Sul? Uma coisa muito peculiar, né? A gente viu lá, desde as nossas aulas de colônia, a gente viu que a ocupação do Rio Grande do Sul, ela foi muito diferenciada, né? A gente tem aí a pecuária, né, que é uma atividade, por sua vez, também muito peculiar, com características muito próprias, de mão de obra livre, de abastecimento de mercado interno, que ia na contramão do resto da colônia, que estava abastecendo o mercado externo, né, assim, no caso, por conta do Pacto Colonial, e que usava mão de obra escrava, etc. Aí a gente se torna independente, primeiro reinado, agora período regencial, mas o Rio Grande do Sul continua sendo muito, assim, diferentão do resto do Brasil, culturalmente falando, até porque recebeu uma qualidade diferente de europeus, né? E aí, essa elite agrária pecuarista do Sul, ela começava a se sentir de lado. Vou explicar para vocês por quê. Imagina o seguinte, ali perto do Rio Grande do Sul, a gente tem Argentina, a gente tem Uruguai, né? O Uruguai é coladinho, a Argentina é coladinha por um pedacinho também. E aí, a Argentina também era pecuarista,
até hoje, né? E Uruguai a mesma coisa. Então, o Uruguai vendia carne bovina, leite, seus derivados para dentro do Brasil. A Argentina também. Só que o que mais incomodava era um tipo de pecuária que abastecia grande parte do mercado interno brasileiro que vinha da Argentina e do Uruguai. Eu estou falando da produção de charque. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama esse negócio de carne seca, né? Produção charquista. O charque, ele é quando você pega a carne, salga a carne, desidrata a carne, então ela tem uma durabilidade maior. Então era uma carne que você podia exportar mais. Então, o mercado interno brasileiro recebia o charque da Argentina, recebia o charque do Uruguai e também recebia o charque do próprio Rio Grande do Sul. Só que a economia brasileira, apesar de estar mal, ainda era melhor do que as economias argentina e uruguaia. Ou seja, a moeda argentina e a moeda uruguaia, elas eram menos valorizadas do que a moeda brasileira. Resultado disso tudo, o charque que vinha da Argentina e o charque que vinha do Uruguai entravam no Brasil mais baratos do que o charque brasileiro. Ou seja, todo mundo comprava o charque estrangeiro. E o charque gaúcho não era tão vendido assim. Beleza. O que os charquistas gaúchos fizeram? Convocaram uma reunião com os regentes e pediram o aumento, quer dizer, a criação de uma tarifa alfandegária. Ou seja, os países estrangeiros, para entrarem com suas mercadorias no Brasil, deveriam pagar uma espécie de um imposto, né? Uma tarifa alfandegária, ou seja, alfândega, né, entre duas regiões. E aí o charque argentino e uruguaio ficariam mais caros, e aí todo mundo ia comprar o charque gaúcho. Essa seria uma medida de proteger a economia brasileira. Muito justo, né? Só que os regentes negaram o pedido. Os gaúchos ficaram furiosos. Antes de eu continuar explicando o que os gaúchos fizeram com isso, que vocês já até imaginam, eu vou explicar para vocês por que os regentes negaram esse pedido, porque não parece lógico negar, né? Os regentes negaram porque dentro das regências, os regentes já estavam muito preocupados com o grande poder que essas elites agrárias tinham. E se eles criassem essa tarifa alfandegária, a elite agrária do Rio Grande do Sul ficaria ainda mais poderosa. Então eles ficaram temerosos e negaram, certo? Só que os gaúchos, liderados por um grande latifundiário chamado Bento Gonçalves, que por sua vez contratou um mercenário italiano chamado Giuseppe Garibaldi, eles criaram tropas e simplesmente avisaram ao governo regencial o seguinte: nós, Rio Grande do Sul, a partir de hoje, não fazemos mais parte do Brasil, somos a República do Rio Grande. E assim eles ficaram, gente, por 10 anos. É claro que não foi fácil, né? O governo brasileiro não aceitou, enviou suas tropas oficiais para o Rio Grande do Sul e a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, começou. Só que os gaúchos venceram esse negócio, né? E aí conseguiram ficar separados, né? De fato, por 10 anos, o Rio Grande do Sul foi um país independente. Raquel, só tem um detalhe aqui, né? Você está falando que o Rio Grande do Sul voltou a fazer parte do Brasil em 45, mas se você olhar aqui para o quadro, dá uma olhadinha aqui, vocês vão perceber o seguinte: o segundo reinado começa em 1840. Então significa que o Rio Grande do Sul ele foi reincorporado ao Brasil durante o segundo reinado. É claro, o Dom Pedro II era um cara formidável. Na aula que vem vocês vão concordar comigo, né? Ele resolveu esse negócio de uma maneira pacífica. Sabe o que ele fez? Ele criou as tarifas alfandegárias. Ele criou as famosas tarifas Alves Branco, né? Inclusive tarifas essas que renderam uma boa grana para o Brasil, né? Que tem a ver lá com a Era Mauá, que a gente vai falar na semana que vem, ou na próxima ainda. De qualquer forma, é o Dom Pedro II que resolve essa situação de uma maneira totalmente pacífica, que era o tom do seu governo. Então vamos voltar para cá para o slide. Né, como eu falei para vocês, a liderança desse movimento foi dessa elite agrária pecuarista, charquista. A motivação é que esses gaúchos queriam as tarifas alfandegárias que protegessem
a sua própria economia, da economia argentina e da economia uruguaia. O governo nega, eles iniciam a República do Rio Grande a partir, assim, da vitória, né, de uma guerra que acontece, e o resultado é que em 1845, afinal, as tarifas, elas são criadas. Aí o Rio Grande do Sul pensou o seguinte: agora que eu não sou mais Brasil, eles criam as tarifas? Então quer dizer que eu, que sou um país independente do Brasil, vou ter que pagar essas tarifas? Não quero pagar, não. E aí o Rio Grande do Sul desejou voltar a fazer parte do Brasil para ter sua economia protegida. De todas as rebeliões regenciais, essa é a única onde a gente percebe uma vitória verdadeira e plena da elite agrária. Todas as outras foram derrotadas, não tiveram seus interesses defendidos, tá? Não é coincidência essa ser a única rebelião liderada por uma elite agrária, que era quem realmente tinha poder no Brasil, né? Bom, então, dito isso, eu tenho aqui algumas imagens. A gente tem aqui a bandeira, né, da República do Rio Grande, e aqui a representação do Bento Gonçalves e do Giuseppe Garibaldi, assim, uma pintura, né, que tenta representar os dois. O Giuseppe Garibaldi, como eu falei, é um nome muito importante. Ele é um mercenário italiano que é contratado pelas elites gaúchas, tá? O que era interessante também é você entender que essa elite agrária gaúcha, ela é abolicionista, gente. Por quê? Porque eu nunca tive escravidão no Sul, né? Então, eu não tenho uma elite agrária, como eu posso dizer, dependente de uma mão de obra escrava, porque pecuária você não trabalha com escravo, né? As condições de trabalho impedem que o cara seja escravo. O profissional precisa ter uma certa, assim, liberdade de ir e vir, né? Então, não existe escravidão na pecuária. Então, os caras, eles eram abolicionistas porque eles viam que a escravidão, e que é uma coisa lógica também, a escravidão compromete o mercado consumidor, porque eu tenho uma grande quantidade de gente que não tem salário, então não consome, não compra, né? Então, seria uma coisa que atravancaria a economia, certamente. Vamos seguir. Vamos falar aqui da cabanagem no Pará. Aqui a gente já vai ter um movimento popular, tá? São os chamados cabanos, são os caras que lideram esse movimento, que vai durar de 35 até 39, tá? Os cabanos são camadas populares. Eram pessoas que viviam em palafitas, né? Não sei se vocês sabem o que é uma palafita. Abre aí o seu site de busca e dá uma buscada. Palafitas são casas muito populares, que você tem até hoje bastante lá na região norte do Brasil. São casas de pessoas que vivem nessas situações assim próximas de rios, assim, regiões que alagam facilmente. Então são casas humildes, erguidas sobre pilastras, né, que ficam nessas áreas alagadas, são as chamadas palafitas. Que lá no Pará, nessa época, no século XIX, a galera chamava aquilo tudo de cabana. Então quem vivia ali eram os cabanos, que eram as pessoas pobres da região. Bom, por que eles estão motivados a iniciarem esse movimento, que foi a cabanagem, que era uma tentativa de um governo separado do Brasil? Porque eles querem melhores condições de vida. Lembra do abandono? Pois bem, a gente está vendo aqui o povo do Pará se revoltando contra esse abandono que a elite agrária está provocando, né? A população paraense, ela consegue assumir o controle da província. Dura pouco tempo, são apenas alguns dias, mas os caras conseguem assumir o controle, né? Então, é uma rebelião popular, mas que chega um pouco mais longe, né? Vocês vão ver uma outra, que é a Balaiada, que não chegou nem aos pés, assim, de ter algum sucesso, né, como o pessoal do Pará conseguiu. O resultado, gente, é que, é claro, é pobre se revoltando. Esse negócio vai ser controlado rapidamente, porque sem dinheiro você não consegue contratar um mercenário italiano, por exemplo, né? Então você acaba tendo essa fragilidade econômica, e aí as tropas imperiais conseguem controlar esse pessoal. Os rebeldes, obviamente, foram presos. Aqui a gente já não tem mais essa coisa de... até tem, mas, né, não tanto quanto antes, né, porque essa coisa de
vai fuzilar em praça pública, ou então vai enforcar, porque eu já tenho uma Constituição, já tenho um Código Penal. Mas, Raquel, lá no primeiro reinado, o Dom Pedro I mandou que 2 padres envolvidos lá na Confederação do Equador, quase que eu esqueci, que esses 2 padres fossem fuzilados, né? Tudo bem, mas Dom Pedro I era um déspota. Ele era um déspota. Ele tinha um poder moderador para dizer sim para todas as suas vontades. Aqui eu não tenho mais isso não. Então o Código Penal ele tem que vigorar, porque ele está vinculado à Constituição. Beleza? Tenho aqui duas pinturas. A primeira só para vocês entenderem o que são essas cabanas, né? Essas palafitas. E aqui essa imagem, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver, essa pintura ela é muito monocromática, né? Mas ela tem umas partes assim, vermelhas, mesmo para dar o tom da carnificina que foi a cabanagem, tá? E aí a gente pode seguir falando da revolta dos malês que aconteceu na Bahia. Isso aqui é interessantíssimo, tá, gente? Em 1835, na verdade, foi uma tentativa de revolta que não deu muito certo, né? E é uma revolta de escravos. Escravos e também ex-escravos, ou libertos, ou pessoas pobres vinculadas aí, aliadas, né, a esses ex-escravos ou escravos de alguma forma. Beleza, pessoal, o lance é o seguinte da revolta dos malês, é você entender quem são os negros malês, tá? Malês era o africano ou descendente de africano que vinha do norte da África especificamente. Por quê? Porque esse cara era de orientação religiosa islâmica. Então eu tenho um africano islâmico escravizado no Brasil. Isso é muita doideira, né? Assim, às vezes a gente pensa, é africano, ponto. Como se a África fosse singular, né? Como se todos os africanos fossem iguaizinhos. Não, a África, gente, ela é uma colcha de retalhos multicultural, ela é super plural, heterogênea e tudo mais. E a gente tem, inclusive, no norte da África até hoje, grandes populações islâmicas, né? E o que esses caras queriam? Eles queriam o fim da escravidão deles. Eles não eram abolicionistas. Eles apenas não achavam certo que os islâmicos fossem escravizados no Brasil. Doideira, né? Porque, ao mesmo tempo que é uma revolta de escravos, não tem espírito abolicionista envolvido. Então, isso é muito importante que vocês tenham isso em mente, porque a questão vai brincar com vocês. Ela vai criar um enunciado, dizer que é um movimento escravista, que não sei o quê, que não sei quantos escravos estavam envolvidos, nananã. O que eles mais desejavam? Aí na letra A vai estar ali brilhando para você assim, ó, abolição da escravidão. Gente, não. O fim da escravidão dos malês e não o fim da escravidão como um todo, certo? Eles queriam a independência da Bahia, queriam criar um califado na Bahia, que é uma teocracia, né, que é um governo, né, islâmico. E, obviamente, eles não foram bem sucedidos, tá? Como que eles foram descobertos? Eles panfletavam, né? Os islâmicos são sempre muito, por mais que sejam pobres, eles são alfabetizados, porque eles precisam ler o livro sagrado deles, que é o Alcorão, coisa e tal. Então, a alfabetização faz parte, mesmo falando de realidades tribais, né? Então, eles panfletavam não, me desculpem, eles escreviam bilhetes entre si, né? E esses bilhetes acabaram caindo nas mãos das autoridades, né? E com alguma dificuldade, eles conseguiram ver ali o que estava escrito. E por que alguma dificuldade, gente? Bom, alguma dificuldade porque ninguém consegue ler isso aqui, né? Principalmente no Brasil do século XIX. Deixa eu até voltar, só para vocês terem ideia, né? Bom, como eu falei, os negros islâmicos, né, os malês, desejavam o fim da escravidão deles, mas não eram abolicionistas, ou seja, essa não é uma questão racial, é uma questão religiosa, gente. Olha que interessante. A gente aqui está falando de religião, não está falando de questão da escravidão, certo? O resultado é que eles foram descobertos, derrotados e, obviamente, punidos. Quem era livre foi preso, quem não era livre, quem era escravo, foi devolvido ao seu senhor, que foi punido aí, segundo, né, a vontade de cada um. Beleza, galera? Os negros malês, eles inclusive se vestiam, né, de forma diferente, eles têm esse chapéu, gorro, sei lá como é que eu posso chamar isso aí, né, eles tinham vestimentas que os diferenciavam, né, às vezes era tipo um turbantezinho também,
que os diferenciavam de outros africanos. Bom, pessoal, vamos falar aqui, ainda na Bahia, tá? Em 1837 a gente tem a Sabinada. O nome Sabinada é por conta de um dos líderes, né? Que é um médico chamado Doutor Sabino. Né? E o doutor Sabino fazia parte dessa elite intelectual. Então ele e outros pares, também médicos, né? Também oficiais militares, esses caras, eles, membros de uma elite intelectual, por serem intelectuais, por serem assim, uma camada social pensante, mais analítica, eles olhavam a realidade brasileira no período regencial e achavam aquilo um absurdo, do tipo, cara, as regências são um caos, o Brasil vai se fragmentar, a gente vai perder território. Por que eles percebiam isso? Porque, como eu falei, de uma elite intelectual eles tinham um poder mais analítico, né? Eles tinham mais condições mesmo de observarem esse funcionamento e de entenderem que esse troço estava errado, né? Então eles, assim, tiveram uma ideia, assim, a princípio parece um pouco estapafúrdia, né? Se essa ideia tivesse dado certo, a gente não sabe se eles realmente teriam levado isso até o fim, mas a ideia era o seguinte: eles queriam assumir o poder da Bahia para controlar a elite agrária baiana que estava mandando e desmandando, e depois que o Dom Pedro II assumisse o poder, eles devolveriam a Bahia para o Brasil. Então o plano era esse, né? Particularmente, eu acho que depois que o cara assumisse o poder, ele não ia querer devolver nada. Mas a gente não tem essa certeza, né? Então, como eu falei, essa elite intelectual, elite intelectual, mas que contava com o apoio das camadas populares. As camadas populares vinham junto. Até porque eu tenho muitos médicos envolvidos, né? E o médico, ele é sempre um cara que faz parte de uma elite, mas ele tem muito acesso às camadas populares, porque é um profissional que lida com todas as classes, né? Então, a presença de um médico é sempre um link, né, entre mais ricos e mais pobres. Bom, como eu disse, eles eram contrários a essa administração regencial e assumiriam o futuro do pretérito. Não aconteceu, tá? Eles assumiriam o controle da província até que Dom Pedro II assumisse, coisa que não deu certo, tá? Não deu certo porque a rebelião, obviamente, foi controlada pelas autoridades. Apesar deles terem dinheiro, não se compara à elite agrária da Bahia, né, antiga capital do Brasil. Pobres foram presos, é claro, e os ricos degredados, condenados ao degredo, ou seja, convidados a se retirarem do Brasil. Convidados, mas na verdade era uma parada meio expulsória, né? Vamos lá. Seguindo aqui, então, eu tenho uma imagem do doutor Sabino, que além de médico também era militar, mas ele já não era mais da ativa. E aqui uma pintura que representa a Sabinada, né? Na verdade, uma pintura completamente ilusória. A gente não chegou nem a ter esse movimento de guerrilha, não. E pra gente concluir, né, as rebeliões, viu? Até que tá passando rapidinho. Vamos falar da balaiada no Maranhão. Né? Assim como a cabanagem é um outro movimento popular, tá? A gente tem de 38 até 41, né? E os balaios eram artesãos que faziam cestos e mexiam com palha ali no Maranhão, tá? Então esses caras, eles vão ser os líderes desse movimento, como eu falei, é um movimento de camadas populares. Por que eles estão se revoltando? Gente, abandono. Quando eu falo de camadas populares no período regencial, esses caras estão sempre buscando melhores condições de vida. Estão sempre lutando por uma vida mais digna, enfim, porque as pessoas mais pobres são as primeiras a sofrerem nesses momentos de crise, né? A gente hoje está vivendo uma pandemia e a gente vê isso. Os mais pobres sentem a dor primeiro, e não a dor da Covid-19, a dor do caos social, do desemprego, da falta de grana, né? De você não conseguir um leito porque você não tem plano de saúde, essas coisas, assim. Eu tô falando de que sempre que eu tenho uma situação política e econômica difícil, as camadas populares são as que sofrem primeiro. Se essa situação difícil durar mais tempo, as outras camadas acabam sofrendo também, né? Bom, como eu falei, eles se opunham à elite agrária local que condenava
que comandava a região através da violência para alcançar objetivos políticos e econômicos, era o que a elite agrária fazia em todo lugar. Bom, a diferença da balaiada para a cabanagem é que a cabanagem era um movimento unido. De repente, até por isso deu mais certo. A balaiada não. Na balaiada, eu tenho focos de rebeldes que nem sempre se conhecem, que nem sempre fazem parte de um movimento único. Os balaios, eles cometiam alguns atos violentos, eles tentavam, sei lá, matar um fazendeiro, sei lá, colocavam fogo numa plantação, eles tinham atitudes, assim, rebeldes, só que não necessariamente esses grupos de balaios estavam unidos, não havia uma liderança única, como no caso da cabanagem, né? Então aqui ficou mais difícil de destruí-los, porque enquanto as forças imperiais vão atuar atrás de um grupo, tem um outro que está se revoltando mais ali adiante, né? Então era um negócio mais complicado, por isso que até, mais uma vez, eu tenho um outro movimento que chega até o segundo reinado. Olhando aqui no quadro de novo, vocês vão ver que eu tenho o quê? Em 1840, iniciando o segundo reinado no Brasil. E a balaiada, ela é finalizada em 1841. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Dom Pedro II, mais uma vez, atuando para resolver essa situação. E como ele conseguiu resolver essa situação, pessoal? Ele conseguiu da seguinte forma. Ele ofereceu anistia para todos os balaios que se entregassem. Então, se você faz parte do movimento rebelde do Maranhão, se você se considera um balaio, se você se entregar às forças policiais, às autoridades, dizendo que você é um balaio, mas quer se entregar, você vai ser anistiado, ou seja, você vai ter os seus crimes perdoados, certo? E tendo os seus crimes perdoados, você não vai ser punido, você não vai ser preso. Dessa forma, o Dom Pedro II conseguiu desarticular o movimento, porque a oferta era muito generosa e a galera começou a se entregar. O movimento foi se acalmando, até porque o Dom Pedro II também começou a fazer assim, começou a tomar medidas, né, que protegiam mais as camadas populares, e aí o pessoal foi se ambientando, foi se acalmando, foi se entregando e o movimento abafou, né? É isso que eu coloco aqui no slide para vocês como resultado. Após anos de resistência, muitos rebeldes se renderam aproveitando a anistia oferecida pelo governo. Tudo bem? Beleza, gente, então a gente tem aqui essa imagem, que eu acho que é muito interessante, que mostra os balaios, né, que eles eram meio que, assim, exaltados pelas outras pessoas pobres que não tinham coragem de se revoltar. E aí a gente tem esses versinhos, né, que eram, assim, cantados. É claro que eu não vou cantar para vocês, porque, obviamente, minha voz é muito linda e vocês iam acabar ficando, sei lá, intimidados, né? E como eu não quero fazer sucesso artístico, eu quero mesmo só dar aula de história, eu só vou recitar, tá? A gente tem o seguinte, o balaio chegou, cadê branco? Não há mais branco, não há mais senhor. Senhor aqui, senhor, né? Então, assim, o balaio chegou, é a ele que eu vou obedecer e não ao senhor, né? Cadê branco? Não tem mais branco. Entendeu? Então você percebe que essas camadas pobres também, envolvidas com escravos, com ex-escravos, né? Os balaios, eles eram grandes lideranças aí dessa galera. Seguindo, então, a gente conclui, né, o nosso, as 5 rebeliões. Eu acho que é interessante vocês sempre compará-las. As 3 primeiras são as que mais aparecem, né, que é a Farroupilha, que é a cabanagem e que é a revolta dos malês. Essas 3 são as que mais aparecem em questões. E o que a gente vai ter agora vai ser o Dom Pedro II assumindo o poder antes do tempo. Ou seja, uma espécie de golpe de Estado, porque está contra o que a Constituição afirma. Você vê, se em 1831 ele tinha 5 anos, 9 anos depois, em 1840, que foi quando ele assumiu, ele tinha 14 para 15 anos, né? Então não era a hora dele assumir, ele era um menino, mas colocaram ele no trono mesmo assim. E por quê? Porque, cara, nós estudamos só 5, mas foram quase 30 rebeliões regenciais que ameaçavam a integralidade do território brasileiro, ou seja, que ameaçavam o Brasil a se fragmentar.
Então os regentes piraram do tipo, cara, a gente precisa colocar o moleque no trono rápido. Por quê? Aí a gente vai ter que olhar aqui para o quadro de novo. Olha só. Colocaram Dom Pedro II no quadro, amor. No trono. Quem me dera que ele estivesse aqui. Colocaram Dom Pedro II no trono de novo para quê? Para o poder moderador voltar a atuar e assim eu ter uma centralização política controlando as elites agrárias brasileiras. Tinha elite agrária que estava até apoiando isso aqui, botar o moleque no trono, por quê? Nem toda elite agrária conseguia se revoltar, entendeu? Aquela que não conseguia ficava com medo do Brasil perder território, que isso significa perder imposto, perder dinheiro, né? Então, se você voltar aqui para o slide, você vai ver o seguinte, o golpe da maioridade, né, significou a antecipação da coroação de Dom Pedro II, que recebeu apoio dos liberais moderados e restauradores. Vamos dar uma pausa e vamos voltar lá no slide anterior, onde a gente tem o quadro político partidário. Esse negócio podia ir mais rápido, né? Vocês estão com calma, né? Também tô. Vocês sabem que eu nem sou ansiosa. Eu sou uma pessoa tranquila. Não preciso voltar nos meus slides, né? Nunca faço isso. Pronto, chegamos. Olha só, vamos raciocinar. Colocar o imperador no trono antes da hora é óbvio, gente, é óbvio que vai ter o apoio de quem? Aí agora na sua casa você está falando assim, dos restauradores, é claro. Porque se eles querem uma monarquia centralizada, colocar o Dom Pedro II no trono e ter a volta do poder moderador é exatamente uma monarquia centralizada. É tudo que eles querem desde o início. Até aqui tudo bem. Quem é que vai ser obviamente contra esse negócio? Obviamente, quem quer uma república? Os caras não querem monarquia, não querem imperador em trono, eles querem república. Então, restauradores vão ser obviamente a favor, liberais exaltados vão ser obviamente contra. Mas quando eu digo a vocês que os liberais moderados vão ser a favor, vocês ficam assim, peraí, não entendi nada então. Calma, que o desconforto é normal e eu vou explicar para vocês. Os liberais moderados, apesar de desejarem uma monarquia descentralizada, esses caras apoiaram a chegada de Dom Pedro II ao trono, pessoal, porque eles experimentaram a descentralização e viram que não deu certo. O exemplo que eu dou para os alunos em sala de aula é o seguinte. Imagina que você tem R$100 para passar a semana. Você tem que almoçar na rua, você tem que pagar ônibus, não sei o que, tirar xerox, comprar isso, comprar aquilo. Aqueles R$100 vão ser a conta para você sobreviver durante essa semana. Mas imagina que você está andando na rua, você se depara com uma vitrine e você encontra aquela camisa perfeita que vai te ajudar a conquistar o seu crush e você entende que, cara, você precisa daquela camisa e a camisa custa exatamente R$100. Você pode pegar os R$100, comprar a camisa e não comer, e não andar de ônibus, e não viver durante aquela semana. A camisa é algo que você deseja, mas que você sabe que vai te trazer problemas. Volta para cá. A descentralização é algo que esses caras desejavam, mas eles viram que trouxe problemas. Esse é o lance, essa é a grande lógica, certo? Então é claro que numa questão, na hora de falar de golpe da maioridade, eles vão perguntar para você exatamente isso. Por que os liberais moderados, se queriam uma monarquia descentralizada, por que a maior parte deles apoiou o golpe da maioridade? Devido à péssima experiência da descentralização, devido ao medo da fragmentação territorial. Enfim, eles experimentaram e não deu certo. Tudo bem? Vamos lá para os outros slides, para a gente concluir. Vamos seguir. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Tô sentindo saudade de quase todos vocês. Tem outro que a gente não sente, não. Mas não posso mencionar. Quase que eu acabei com a aula antes do tempo. Então, eu disse a vocês o seguinte, golpe da maioridade, antecipação da coroação de Dom Pedro II, apoio dos liberais moderados e dos restauradores.
era uma estratégia para o retorno do poder moderador, ou seja, para o retorno de uma centralização política, para evitar a fragmentação territorial do Império, e aí o Dom Pedro assume com 14 aninhos, tá? Esse rapazinho que vocês têm aqui. E a população se dividia, né? A elite agrária se dividia, tinha gente que queria o Dom Pedro II, tinha gente que não queria. E aí, 2 versinhos, 2 quadrinhas eram cantadas pelas ruas do Brasil. Mais uma vez eu digo que eu não vou cantar, Adriano tá ali pedindo, mas assim, eu não quero humilhar vocês com a minha bela voz de criança de 7 anos. Então a gente tem aqui a primeira quadrinha que dizia: queremos Pedro II, ainda que não tenha idade, a nação dispensa a lei, viva a maioridade. Ou seja, uma quadrinha dos apoiadores de Dom Pedro II, né? E tem a galera que não está aí muito satisfeita não. E aí essa galera dizia o seguinte: por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente, não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. Ou seja, essa galera que é contra, compara o Dom Pedro II ao pai dele. Ora, o pai dele fez um péssimo governo, o que esse garoto que assumiu o poder vai fazer igual o pai? Então havia toda uma desconfiança e um desconforto em torno do menino que vai crescer e vai fazer um governo de 49 anos de muita prosperidade para o Brasil, que não vai ter nada a ver com o pai dele, ainda bem. E assim a gente encerra essa aula, uma aula longa, mas muito importante para vocês, com muitos detalhes interessantes, né? O que a gente vai chamar mais tarde de República Velha está sendo desenhado aqui, né? As sementes estão sendo plantadas aqui, os frutos vão ser colhidos no início do século XX no Brasil. Super importante que vocês consigam fazer essa relação e entendam a origem, né, do coronelismo brasileiro. Queridos, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e a gente se encontra na semana que vem na nossa próxima aula. Até lá!